A freguesia de Valongo de Voga foi uma das mais afetadas com os incêndios que decorreram nos últimos dias no concelho de Águeda. Viemos também conhecer um pouco do dispositivo que a Junta de Freguesia dispõe para o primeiro ataque aos incêndios e viemos também conhecer para já um ponto de situação daquilo que viveu esta freguesia. Este é o dispositivo que a Junta de Freguesia tem disponível para um ataque mais imediato, um dispositivo que faz uma primeira ação mesmo até antes da chegada de qualquer outro tipo de dispositivo, seja bombeiros, seja outro tipo de dispositivos. São estes homens que numa primeira fase acabam por combater os incêndios. Filipe Falcão é o presidente da Junta, deduzo que tenham sido dias muito difíceis. Sim, estão a ser dias muito difíceis para estes homens, é óbvio, sem dúvida nenhuma, mas também para a população em geral. E aqui há que realçar isto. O Valongo de Voga tem sofrido nos últimos dias aquilo que é uma das maiores catástrofes em termos de incêndios daquilo que dos últimos muitos anos. E a verdade seja dita, porque quem conhece esta realidade, isto não é muito normal. Aquilo que temos assistido nos últimos dias tem sido algo que não é nada mesmo normal. Mas se calhar também é fruto de uns tempos atuais, de um contexto atual e daquilo que é também as condições climatéricas. Portanto, aquilo que está a acontecer e nós estamos cá para responder a isso. Estes homens, a Unidade Local de Proteção Civil é uma entre algumas do Concelho de Águeda. A Câmara Municipal de Águeda é uma das câmaras que no país, de certeza, que mais investe nas unidades locais de proteção civil. E, efetivamente, também Valongo não é exceção. E nós, conforme o Nuno disse, e permita-me só que o corrija, no sentido que diga que estes são alguns dos homens, talvez a maior parte é verdade, mas alguns dos homens, porque na hora, de facto, da emergência, aparece sempre mais alguém e nós sabemos com quem podemos contar. Tem sido dias difíceis, é verdade, mas isto é tudo em prol de uma causa comum, que é, de facto, a população. População essa que esteve na linha da frente deste combate muito sério, muito agressivo, e que não pode ter nem culpados, nem vencedores. Não pode ser de outra forma, porque não há ninguém que pense que se pode chegar a todo lado de qualquer forma efetiva, a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. Estes homens são seres humanos, a população são seres humanos e tenta-se ir a todo lado dentro daquilo que é as vicissitudes dos acontecimentos. E nesses últimos dias, de normal, nada teve esses acontecimentos. Foi tudo menos normal, porque a quantidade de ocorrências ao minuto foi demais exaustiva para que pudéssemos estar em todos os cantos dos mais de 43 km quadrados desta freguesia. E esses homens, o que têm feito, são incansáveis. Nós temos aqui homens com mais de 60 horas sem irem a uma cama, sem irem às suas casas. E isto é assim, também é de reconhecer. Nós vivemos as populações na primeira linha, inclusivamente, a atuar e a substituir-se muitas vezes não àquilo que é os bombeiros, não àquilo que é as unidades locais, mas àquilo que é a condição de sermos humanos. Temos todos de atuar nestas causas. Porquê? Porque se vivemos em tempos em que era mais fácil de atuar, hoje é muito mais difícil, porque as proteções são maiores, as condições climatéricas são diferentes e as exigências são outras. E, portanto, isto não depende de um só, nem depende de uma unidade local, nem depende dos bombeiros. E aqui permita-me também que neste dia, que deixe aqui uma mensagem, nesta hora, que deixe uma mensagem muito importante. À Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda, à Câmara Municipal, a todas as unidades locais do Concelho, que é esta hora que falamos para vós, que está a acontecer muita coisa. E está mesmo a acontecer muita coisa no terreno. Enquanto muitos estão a palestrar nas redes sociais ou estão a criticar, estão homens, estão mulheres, estão pessoas a combater, estão cidadãos a combater as chamas. E isto não nos podemos esquecer disto. Não podemos dar-nos ao luxo de estar com um clique a pensar que sabemos fazer tudo. É inimaginável esta situação. E esta é que é a realidade do que tem acontecido nestes dias, que Valongo de Voga tem sido muito fustigado, o Concelho de Águeda tem sido muito fustigado, mas está cá para responder. Está cá para responder a partir da comunidade e da própria Câmara Municipal e daí de todas as cadeias que cabem nesta unidade local, que nós, enquanto freguesia de Valongo de Voga, temos muito que nos orgulhar, porque esses homens é que são mesmo o nosso orgulho também. Quando falava há pouco no território, há agora que repensar o reordenamento do território depois destes incêndios? Eu não sei se há que pensar o território, porque esta é uma frase, são as chamadas, peço desculpa, as perguntas feitas que não vão ter nunca resposta.
E o que eu acho, eu já disse isto também nas últimas horas, é que estes acontecimentos não podem servir para que daqui a 30, 60 ou 90 dias tudo tenha passado e continue-se a ver esta lufa-lufa de plantar eucaliptos, continue-se a ver esta palmalar de terrenos com a ambição desmedida e sem nunca termos uma organização. Portanto, acho que isto é mais um problema de concepção, é um problema de cultural, é um problema de lei, é um problema de organização do próprio território e o país vai ter que mudar, não há condição. Aquilo que eu acho que hoje temos que nos dar mesmo muito felizes, porque o que aconteceu nos últimos dias em Balongo de Boga podia ter sido mesmo uma catástrofe. Porque podia ter morrido muito mais gente. Eu dou-vos uns exemplos. Nós não conseguimos chegar a algumas zonas da nossa freguesia. É verdade, nas póvoas. Nós não conseguimos entrar na Cadaveira, não conseguimos entrar na Gandra. Mas nós, nem os bombeiros, nem outras unidades. Nós fomos, efetivamente, as poucas unidades do Conselho das Forças de Proteção Civil que estivemos no lugar do Salgueiro e do Motedo. E aí ficámos bloqueados. Não há outra forma. E as pessoas pensam que isto é tudo muito fácil, mas é só muito fácil para quem está à distância de um clique. Quem está na prática é mesmo isto muito difícil. E quem, como a população, viveu o terror destes últimos dias, porque não tem outra expressão que não seja o terror, portanto, isto pode ser muito simplista falar, mas não é mesmo nada fácil de falar, porque a realidade foi mesmo esta. E muito mais podia ter sido pior. Se as populações não tivessem saído de casa, se as populações não tivessem acudido aos focos de incêndio, porque não há organização que valha nestas horas para tal dimensão gigantesca como aquilo que tem vindo a ser nos últimos dias. E isto não parou. Nós tivemos esta madrugada fatores muito adversos, fatores de crescimento do incêndio sem controle qualquer, e em que põe em causa empresas, em que põe em causa populações, em que põe em causa vidas humanas. E tudo que põe em causa vidas humanas, ninguém se pode dar ao luxo de dizer que sabe de tudo, porque não sabe mesmo de tudo. Tenho que lhe perguntar isto. Tem uma noção da dimensão dos estragos, das consequências que a freguesia de Valongo do Voga sofreu com estes incêndios até à data desta entrevista? Ainda hoje mesmo partilhávamos esta informação com as autoridades distritais e municipais. Deixe-me dizer que eu não sou a pessoa indicada para falar sobre isso. Há outros palcos, há outras entidades para falar sobre isto. A realidade e aquilo que estamos aqui, efetivamente, é para falar daquilo que está a passar ao longo de Boga nos últimos dias. E a esse respeito, foi mesmo um episódio que não deveria nunca voltar-se a repetir. Mas isto não depende nem da culpa da Câmara Municipal, nem das unidades locais, nem dos bombeiros. Mas isto não é culpa de ninguém, isto é culpa de uma cultura de um povo que tem mesmo que mudar. Porque antigamente cultivávamos terras, agora não cultivamos. E há uma coisa que tem que arder. Não há outra forma das coisas acontecer. Agora não podemos pensar que a cada casa temos um bombeiro que não temos. Isto é inimaginável. Isto não é impossível realizar-se nos dias de hoje. Portanto, isto vai continuar a acontecer cada vez mais, até porque o clima, as condições climatéricas, cada vez vão ser mais exigentes. O que é que se pede a homens como as que estão aqui para estarem 24 sobre 24? Sem qualquer esforço, sem qualquer gratificação, para responder àquilo que é o bem comum. Há alguém que tenha capacidade moral para exigir o que quer que seja destes homens? Não. Acho que está tudo dito. Rui, também pertence à Junta de Freguesia, o Rui Mota, e eu tenho que fazer esta pergunta, Rui. Foram dias muito difíceis. Do ponto de vista da ação social, há um posicionamento também por parte da Junta e da Câmara que é fundamental neste primeiro apoio às pessoas. Aliás, a voz vai notar, vai refletir aquilo que foram as últimas 72 horas. Isso é verdade. Aliás, a intenção e o objetivo desta unidade local e da Junta de Freguesia ao criar esta unidade local é dar exatamente esse apoio social. Aquilo que há bocado estávamos a falar do combater os incêndios, estes homens, o que eles fazem é algo para lá daquilo que a população possa imaginar. Enquanto que a população, as pessoas combatem os seus haveres, têm essa pressão desse combate aos seus haveres, muitas vezes de uma forma irracional, devido a essa mesma pressão, estes homens têm a pressão de chegar a todas as casas, de toda a gente, mas de uma forma racional. E esta pressão as pessoas muitas vezes não compreendem. E nós, como estava a dizer o Presidente, não conseguimos estar em todo lado ao mesmo tempo. Este facto de nós no ataque às póvoas, quando percebemos que havia claramente aqui uma dificuldade do incêndio que estava a ser as talhadas, nós fizemos logo esse primeiro ataque. E a ideia exatamente essa, planeada, era levar cada um dos carros para as pontas nas póvoas. Infelizmente, chegámos ao Moitedo e ficámos bloqueados. Ali só pensámos numa coisa, foi socorrer a população, nomeadamente as pessoas que estão acamadas, as pessoas mais idosas, foi retirá-las de casa, com muito custo,
E nós temos aqui os elementos que sabem a dificuldade que nós tivemos de recolher essa população e levá-la para um sítio mais seguro, que foi neste caso o Salgueiro, porque já não conseguimos voltar cá para baixo. Aqui é a decisão de ir para as Pobas, exatamente porque isto são a população mais desprotegida, e nós percebemos logo isso. Deixámos um bocado aqui a parte de baixo, porque era onde podiam acudir mais meios. Mas é muito difícil, nestas horas é muito difícil, foram muitos focos de incêndio ao mesmo tempo, mas lá está, o objetivo é exatamente esse, é sempre o outro, e esta gente deixou a casa deles, esta gente deixou os seus haveres, e se calhar alguns deles até perderam aqui algumas coisas para socorrer os outros, sempre a missão os outros. Eu sei que se fala das condições climatéricas, fala-se do estado dos terrenos, e haverá mão criminosa também aqui, com tantos focos de incêndio, tudo tão rápido a acontecer. Isso não nos cabe a nós, se calhar, dizer, nós podemos projetar aqui que se calhar que sim, aliás, até às vezes as condições, as coisas aparecem de repente, mas não conseguimos, nem nos cabe a nós sequer ter essa habilidade. A nós compete ajudar a população. Chegar aos locais o máximo possível, sabendo que não vamos chegar a todo lado. É isto que a gente tem que fazer, dentro dos recursos que temos, que são escassos, sempre articulados com os bombeiros, temos que ter sempre também atenção, e a população muitas vezes não percebe isso. Nós não podemos atuar à socapa, por muita vontade que a gente às vezes tenha de socorrer o nosso amigo, mas não tem que ser assim. Temos que ir a todo lado, que possamos ir dentro sempre da cobertura dos bombeiros, do comando dos bombeiros. Oh, Rui, porque, e vamos quebrar aqui um bocadinho o protocolo, porque os heróis têm nome. Eu vou pedir à nossa câmara que nos dê um grande plano. Eu sei que ele não queria aparecer muito nas câmaras, mas agora já cá está, não há volta a dar-lhe. Aqui, vamos conhecer estes heróis, aqui da minha esquerda para a direita, e tratá-los pelos nomes. Portanto, um. O Nuno. Eu acho que deviam perguntar a eles, eu acho que eles também devem falar. Eles não gostam muito disso, e eu agora vou quebrar aqui o protocolo. Eles não gostam nada disto, eu também não gosto. Aliás, nós não fazemos isto para aparecer. Foi-nos solicitado, portanto, percebam isto. Nós podíamos estar aqui e começar a colocar fotos que fizemos isto e aquilo. Nunca é essa a nossa intenção, nem nunca vamos usar esta questão social para nos promovermos ou auto-elogiarmos. Não é isso. Tanto é que nós não publicamos absolutamente nada, mas no entanto estamos aqui. Mas isso compete-nos a nós, enquanto comunicação social, de enaltecer quem merece. Claro que sim, eu acho que é importante que a sociedade civil que faça esse reconhecimento, e isso sim para nós, o reconhecimento da sociedade civil para nós é a maior prova de amor, de carinho que a gente pode receber. Então temos o Nuno, depois ao lado temos o Ernesto, depois temos o Simões, depois temos o Miranda. Depois temos. Já posso saber sempre, está aqui o João. E depois temos o nosso mestre, o Sr. Viseu. São estes os homens e são estes os rostos daqueles que se calhar salvaram bens, salvaram vidas, salvaram pessoas. Eu vou começar pelo mestre e perguntar-lhe qual foi o pior momento que viveu estes últimos dias? Os últimos dias. O momento pior que eu vivi estes últimos dias foi uma altura que eu vou aqui atravessar por aqui, assim, por esta rua da direita acima às picadas, e virar para o Cruzeiro da Arrancada e ficar coberto com o lume, passar abaixo do lume. O lume atravessado de um lado para o outro. E passado meia hora, que a gente andava sempre atrás para a frente a ver o que é que se passava para comunicar, na curva que chamam a curva, pelo seu nome, do palhaço, que não há mal nenhum, o lume passou outra vez por cima da carninha de um lado para o outro. Só tinha medo era do fumo, não era do lume. Com o lume a gente acelera e passa. Eu estava com medo, era com o fumo. Só via lume por todo lado, eram 3h30, 4 da manhã, só se via lume por todo lado. Quando chega à casa, o que é que sente? Não sinto nada, cansaço. Nem dá para pensar. A gente quando chega à casa nem dá para pensar naquilo que se passou. Esquece aquilo que se passou. E eu sei que ele é o Benjamin cá da casa, é o mais jovem, é uma primeira experiência. Como é que é esta experiência de um rapaz tão jovem? Não consigo explicar. Não consigo. Isto de ajudar os outros, de meter a mão na vida de alguém e transformá-la pelo bem, é único, não é? Sim, definitivamente. Só se pensa em ajudar o máximo que conseguir e fazer o máximo. Houve aqui algum momento que as lágrimas lhe vieram aos olhos?
Não. Não há tempo para isso. É mesmo ajudar e siga. Exatamente. E aqui, qual foi aquele momento que nunca mais vai esquecer de tudo o que aconteceu aqui? Muitos, infelizmente muito, porque vejo montador de certas pessoas que lutam a vida inteira e em prazo de segundos ficam sem nada. É aquele momento mais marcante, não é? É a parte mais marcante que a gente sente. E quando nós, neste caso vocês, têm que retirar pessoas de casa, os mais idosos, com a teimosia deles, eles não querem sair e vocês sabem que é a hora de os tirar dali. Qual é essa sensação que se tem? Pois, é uma situação muito difícil de explicar. Aquilo na hora, uma pessoa quer mesmo. Primeiro está as vidas humanas para conseguir salvar. Mas não dá como explicar isto. É um momento único, não é? É. E de todas as ocorrências que fez, eu deduzo que tenham sido muitas, há alguma que o tenha marcado também assim? Sim. Foi uma senhora que começou a gritar e eu, pronto, tive que chamar o meu colega para ir lá socorrê-la, que eu já não conseguia. Já estava demasiado cansado. Assim, já estava a minha cansado. Como é que se sente depois destes dias todos sem ir à cama, sem tomar um banho fresco, sem ter uma refeição rápida, ou melhor, uma refeição tranquila em casa? Olha, é assim, a gente temos que trabalhar, né, já sabemos que vamos para este, Mas isto é muito mais do que um trabalho, é uma missão, não é? é uma missão, e olha, é assim. Eu sei que não estava à espera de falar, nem de aparecer, mas também não lhe vou fazer pergunta difícil. Só mesmo aquele momento que mais marcou. Foram todos. Vai dar uma cheia e de coração cheio. Por um lado boa, por outro não, porque fizemos o que pudemos. Mas custa muito ver os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos conhecidos a perderem aquilo que é deles, que lutaram para ter e não conseguimos fazer mais nada. Isso custa. Mas sai daqui com a sensação do dever cumprido. Sim, sem dúvida. Isso sim. Quando não dá mais, não dá mais. São estes os rostos de todos os homens que atacaram e que cuidaram da freguesia de Valongo do Voga numa primeira fase. Por último, deixar aqui que seja, e fazemos isto assim de forma diferente, até porque é uma forma muito informal, transforma-se o Presidente da Junta no apresentador e termina ele esta entrevista de microfone na mão. Obrigado, não era essa a intenção de todo, mas deixem-me que lhe diga uma coisa muito simples. Na pessoa destes homens, que são alguns dos nossos players que atuam neste contexto de emergência, porque há outros que atuam também consoante as suas disponibilidades, porque todos são bem-vindos nesta causa de ajudar o próximo, nesta causa humanitária, nesta causa de proteção civil. Eu faria na missão deles todos, na imagem deles todos, de facto um voto de agradecimento a toda a Associação Humanitária de Bombeiros, a todos quantos contribuem para esta causa única, a todas as unidades locais das freguesias do Conselho, a uma Câmara Municipal que muito apoia estas unidades locais, porque só assim, desta forma, eu volto a dizer, à hora que estamos a fazer esta gravação, estão de facto homens a combater pelo bem dos outros. E não há melhor do que isto. Nestes dias, aquilo que vivemos em Valongo, há uma coisa que fica muito na retina, também a mim e a todos os responsáveis que vivemos isto. Foi a quantidade de telefonemas, a quantidade de angústia das pessoas e a participação massiva da população naquilo que é a defesa do interesse próprio, mas do interesse comum. Porque, de facto, quando isto toca mesmo a rebate, tem que tocar mesmo o interesse de todos. Porque ninguém tem que responder por bem de ninguém. Todos nós temos de ser todos em conjunto. E este é o lema de uma sociedade do amanhã. Os problemas são de todos, não são únicos entidades. Nós não podemos pensar que temos aqui para responder e ter que dar resposta a toda a gente. Não. Isto é um processo que compete a todos nós. E acho que isto, de facto, é um processo... A proteção civil é um processo demasiadamente complicado. Olhe-se para a realidade ao dia de hoje e veja-se aquilo que o país está a atravessar na quantidade de incêndios e a catástrofe que está a viver. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. E temos de facto parar para pensarmos todos, de uma vez por todas isto. Não pode acontecer de amanhã além, passar mais um ano e como se nada tivesse acontecido. Não. Todos somos precisos. E de facto esses homens são os heróis. São eles. São mesmo eles os heróis. Eles, os bombeiros, as unidades locais de proteção civil do Conselho, todos quantos fazem participar neste processo que é mesmo muito importante e é mesmo todos. Não é
Não é quem quer, às vezes, quer que seja, que pode ser. Não, não há aqui os políticos nisto. Há aqui a humanidade. E nós todos estamos em missão. Sejamos na função que sejamos cidadãos, tenhamos cargos autárquicos, tenhamos cargos associativos, sejamos o que sejamos em sociedade. Não podemos todos esconder atrás de umas redes sociais para pensarmos todos que somos donos de uma sabedoria. Não, é mesmo isto. Está bem? E o que o mundo precisa é mesmo disto, é da ação e da participação cívica. Esta é a mensagem que eu gostaria aqui de deixar na voz e na presença destes homens, porque são eles os nossos heróis.